sempre fui do tipo que acreditava que a vida acontecia de um jeito ou de outro e que se você estivesse aberta a surpresas, as coisas iam se encaixar. Depois de um relacionamento que me deixou mais perdida do que eu gostaria de admitir, eu estava finalmente decidida a dar um tempo para mim mesma. Nada de pressa, sem expectativas. Eu só queria me reencontrar, respirar fundo e ver o que a vida me ofereceria. Foi numa sexta-feira, uma daquelas noites em que o céu está limpo e a cidade parece mais tranquila do que o normal, que eu decidi sair para tomar um café. Não era nada especial, só eu e meus pensamentos. Eu não estava à procura de nada, mas a vida tem essa mania de nos surpreender, né? Foi quando eu entrei naquele café sozinha que eu o vi. Ele estava sentado em uma mesa perto da janela com um livro aberto e uma xícara de café à frente. Não foi aquele tipo de momento épico de amor à primeira vista, mas algo nele me chamou a atenção. Talvez fosse o jeito dele, tão tranquilo, ou o sorriso que ele deu quando nossos olhares se cruzaram. Eu não sou de conversar com estranhos, mas algo naquele sorriso me fez baixar a guarda. Ele perguntou se o café que eu estava tomando era bom, e eu, sem pensar muito, comecei a falar sobre o lugar. Ele sorriu de novo e em poucos minutos a conversa estava fluindo como se já nos conhecêssemos há anos. Ele era engraçado, inteligente, parecia realmente interessado no que eu tinha a dizer. Eu não sabia, mas eu estava começando a me sentir à vontade de novo. Nos dias seguintes, ele me mandou uma mensagem. Eu estava receosa, é claro, mas algo me dizia para não bloquear essa conexão. Eu estava tentando me manter distante, focada em mim mesma, mas ele foi persistente, de uma maneira que me fazia rir sem pressões. A gente se encontrou para um café, depois um almoço, e de repente parecia que a vida estava me levando para um caminho diferente. Eu não estava esperando me apaixonar, mas eu estava me apaixonando. Ele me fazia rir, ele me fazia me sentir bem. E eu comecei a perceber que ele estava se tornando uma parte importante do meu dia. Eu estava começando a acreditar de novo que talvez as coisas pudessem ser simples e boas. Mas a vida, claro, tem esse jeito de nos jogar em situações inesperadas. Uma noite, depois de um jantar, ele me disse que precisava me contar algo importante. Ele estava mais sério do que o normal e, ao olhar para ele, eu percebi que ele estava nervoso. Isso me fez sentir uma pontada de ansiedade, como se eu estivesse prestes a ouvir algo que mudaria tudo. E, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu preciso te contar algo. Eu sou bi, e quando nos conhecemos, eu ainda estava casado com um homem. Eu fiquei em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. Eu nunca teria imaginado algo assim. Ele continuou explicando que quando a gente se conheceu, ele estava em um relacionamento. Mas eles estavam se distanciando e ele não estava sabendo como lidar com aquilo naquela época. Ele me contou que o casamento dele estava chegando ao fim, mas ao mesmo tempo ele estava se apaixonando por mim. E ele não sabia como eu ia reagir àquilo. Então, por um tempo, ele não falou mais nada. Eu estava em choque. Não sabia se deveria ficar surpresa, chateada ou apenas tentar entender o que ele estava me dizendo. Ele estava sendo honesto. E eu sabia que isso significava algo. Mas a situação era tão inesperada que eu não sabia o que fazer com aquilo. Como assim ele estava casado e com um homem? E eu não sabia de nada. Como ele me escolheu, mas não me contou nada sobre o passado dele? Eu não sabia se me sentia traída, confusa ou apenas perdida. Eu não queria te enganar, ele disse, como se estivesse tentando me convencer de que a honestidade dele significava algo. E no fundo, eu sabia que ele estava tentando me dizer a verdade, mas a verdade me pegou de surpresa. Eu respirei fundo e finalmente consegui falar. Eu não sei o que pensar agora. Isso é muito para processar. Ele me olhou com os olhos cheios de compreensão, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Ele me pediu desculpas por não ter me contado antes, mas eu podia ver que ele estava genuinamente tentando ser transparente. Ele não queria me perder, mas não sabia como eu ia reagir. Então ele se afastou. Ele estava me pedindo para entender, mas eu não sabia se estava pronta para aceitar. Aquela noite foi um turbilhão de emoções. Eu me sentia perdida, mas ao mesmo tempo não queria simplesmente ignorar o que a gente tinha. Eu estava me apaixonando por ele, mas será que eu poderia lidar com o fato dele ter um passado que eu não conhecia? Eu me perguntei se isso mudaria tudo.
Eu não sabia se conseguiria aceitar o que ele me contou, mas eu também sabia que ele estava sendo honesto comigo. Eu só precisava de um tempo para pensar. Nos dias que se seguiram, eu passei a me perguntar se aquilo que ele tinha me dito realmente mudava o que a gente tinha. Eu ainda gostava dele, mas o que ele me contou parecia algo grande demais para ignorar. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas por algum motivo eu não conseguia simplesmente deixá-lo ir. Eu precisava de tempo para processar tudo. Eu precisava entender se no final eu conseguiria aceitar a verdade dele. E talvez, o mais importante, eu precisava entender se ao final de tudo isso eu ainda poderia ser feliz ao lado dele. Porque no fundo, a vida nunca é simples. E o que a gente acha que entende, às vezes vira algo completamente diferente. Mas eu estava disposta a tentar. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, eu sei que essa situação toda está te pegando de surpresa e eu não quero parecer insensível, mas sério, você precisa dar um tempo para processar tudo isso. Eu entendo que você está se sentindo confusa agora, porque vamos combinar, né? Ninguém espera ouvir algo assim. Eu mesma, se fosse você, ia estar tentando entender tudo ao mesmo tempo. Mas olha, o que mais chama atenção é o fato dele ter sido honesto com você. E isso não é pouca coisa, né? Claro, poderia ter sido mais claro antes, mas ninguém é perfeito. E se ele realmente estava confuso sobre o que estava sentindo, isso pode ter feito com que ele não soubesse como te contar. Você merece a verdade, e ele te deu isso, mesmo que de um jeito complicado. Agora, eu sei que essa história dele ser casado com um homem pode ser um choque. Eu não vou mentir. Pode mexer sim com a sua cabeça. Mas a gente tem que lembrar que a vida das pessoas é muito mais complexa do que a gente imagina. Ele estava em um relacionamento quando te conheceu, mas você não foi a causa disso. Ele se distanciou de algo que não estava funcionando. A questão é: você está disposta a seguir esse caminho com ele, sabendo tudo que sabe agora? Amiga, não se apresse em tomar decisões, tá? Porque às vezes, quando a gente está em uma situação assim, é normal ficar com medo de perder algo bom ou de se magoar de novo. Mas não deixa o medo te impedir de ver o que você realmente sente. Você tem todo o direito de questionar, de dar um tempo para pensar, de colocar as coisas em perspectiva. E eu sei que no final você vai decidir o que é melhor para você. Lembre-se, o mais importante é você não se perder nesse processo. Você não precisa fazer nada que não queira, mas também não se feche para aquilo que pode ser bom para você. Seja honesta com você mesma e veja o que o seu coração diz. Eu tenho certeza que você vai fazer a escolha certa. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau!